uma vez também duas convidadas muito especiais, a qual nós vamos falar sobre o autismo. Então, a minha primeira convidada é a evangelista Sabrina. Evangelista Sabrina. Só um pouquinho, Sabrina. Ela está entrando, gente. Espera aí. Pronto, entrou. Boa noite, Sabrina. Evangelista Sabrina, tudo bem? A paz? Boa noite, minha pastora, a paz. Um prazer estar aqui com a senhora essa noite. Então, a Sabrina, evangelista Sabrina, ela é o nosso anjo, ela é uma enfermeira, então sempre que nós precisamos de alguma coisa, é aquela que nos socorre. Então, é uma pessoa assim, muito especial para nós e para a nossa igreja também. É o anjinho lá de todos nós na hora do desespero. Mas tem uma outra convidada também, que eu queria chamar para vocês, é uma pessoa muito especial, a Aline. Ela já vai entrar também, Aline. Boa noite, Aline. Tudo bem? A paz? A paz, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite. Então, Aline, na última live que nós tivemos, eu tive uma ouvinte que de alguma coisa que ela tinha, com uma dificuldade com o filho dela, até eu coloquei você em contato com ela, e o senhor ficou tocando no meu coração acerca de, realmente nós, que não temos o convívio com esse problema, muitas vezes a gente não sabe lidar com esse problema. Aí eu pensei o seguinte, vou chamar a Aline, né, para ela estar nos ajudando acerca de alguma coisa, que eu quero que você fale um pouco da tua experiência, a Sabrina também, como enfermeira, porque tem os dois lados que a gente tem que saber o que acontece, porque é um tempo de um certo desespero quando a gente descobre qualquer coisa no filho da gente. E quando se trata do autismo, pensa que é uma coisa muito grande. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é que isso aconteceu na sua vida. Se eu não me engano, você tem uma página do autismo, você fala o que você tem depois que você passou a conviver com isso, o que aconteceu? Ok. Então, na verdade, no começo, né, no início é tudo muito novo e muito assustador. Porque a gente nunca espera que a gente vai ter um filho que vai ter um diagnóstico, principalmente um diagnóstico de algo que a gente não conhece. Porque hoje em dia o autismo já é mais falado, já é mais conhecido. Mas quando o Luca teve o diagnóstico, eu só conhecia casos de autismo severo, que é aquelas crianças realmente que muitas delas não são verbais, né? Elas não falam, elas não realmente não socializam. Então, quando veio a desconfiança e falou seu filho tem autismo, naquele momento parece que o mundo da gente desaba. Porque veio à memória aquele tipo de autismo severo. Mas não são só autistas severos. No caso do Luca, a senhora conhece o Luca, né? E sabe que ele é um autismo leve de alto funcionamento. Mas se hoje ele está assim, é porque ele teve muita intervenção precoce, muita terapia para ele chegar nesse ponto. Mas que é muito assustador, realmente isso é. Já tem pessoas entrando, Nancy, Michela. Eu queria que vocês, quando fossem entrando, fazendo um favor, colocassem para nós de onde que vocês estão nos assistindo, tá bom? Mas muito boa noite e muito bem-vindas. Sabrina, quando crianças, por exemplo, chegam na clínica, porque normalmente quando os filhos da gente têm algum tipo de problema, a gente nunca acha que é isso. Então, assim, tem muita criança que vai lá e a mãe pensa ser isso, ou não. Tem alguma confusão nessa história? Tem sim, pastora, bastante, porque é como a Aline mesmo falou, primeiro é difícil de acreditar que possa acontecer com os nossos filhos. Então, a princípio, a mãe, o pai, eles vão à busca de uma ajuda, tipo assim, meu filho é muito inquieto, meu filho não gosta de outras crianças da idade dele, meu filho não fala nenhuma palavrinha ainda, eu chamo pelo nome, ele não atende. Então, a gente, como profissional da saúde, a gente já vai vendo alguns indícios de autismo. Porém, para os pais, é algo que muitas vezes irrita, deixam eles estressados, porque eles acham que o problema é a criança.
que a criança que não está querendo se comportar como a idade que eles têm. Então, eles vão procurando ajuda, muitas vezes. Eu preciso de um psicólogo, essa criança não para quieta, ou essa criança não, eu ponho para brincar, não quer brincar, só fica sozinho, entendeu? Então, eles vão mais ou menos nesse nível de estresse. E quando a gente encaminha, né, para um psiquiatra, para um profissional da saúde que lida com isso, daí eles são diagnosticados com autismo. Mas, com certeza, a maioria vão sem ter a mínima ideia de que possa ser autismo. Mas, Aline, por exemplo, não tem muitas mães, pelo preconceito desse diagnóstico, negar esse tipo de problema? Então, assim, porque, pelo que eu estive vendo, se começa a tratar do assunto cedo, o resultado é ótimo. Mas, assim, infelizmente, tem mães que ficam, assim, apavoradas e tentam, de um jeito, negar para si mesmo que aquilo acontece, sendo que deveria ser o contrário. O que está acontecendo para ter um recurso, primeiro, para a criança evoluir? Você tem vivido com mulheres? Conta para nós um pouquinho disso. Sim, porque eu tenho esse grupo de apoio à paz de crianças especiais aqui no Cape Cod. Então, eu convivo com muitas famílias, né, que têm filhos não só com autismo, como síndrome de Down, hiperatividade, déficit de atenção. Então, a gente consegue também ver um pouco a mãe, acho que ela não quer que o filho tenha, porque nenhuma mãe quer que o filho venha a ter um diagnóstico. Então, a maneira é negar, é falar, não, eu prefiro não ir atrás, porque ele é uma criança, daqui a pouco ele cresce, daqui a pouco isso passa. Mas, na verdade, essa criança está perdendo um tempo preciosíssimo. Por quê? O cérebro da criança, ele ainda está se formando, né? Tem todo aquele pode ser estimulado em todas as áreas. Até os 5 anos é a melhor fase para que isso aconteça. Então, se uma mãe reparou assim, com 2 anos de idade, bom, meu filho está com atraso na fala, mas não é tanto, ele fala assim umas palavrinhas. Mas ela não presta atenção que essas palavrinhas ele está repetindo e não usando de uma forma de comunicação. Você fala, você quer água? Ele fala, água? Ah, o meu filho fala. Mas não parte da criança falar assim, mamãe, água? Quero água. Então, ele fala, mas ele não usa para se comunicar, entendeu? Não, então já é uma maneira de negar. Não, meu filho fala. Não, mas o seu autista não tem contato visual. Não, meu filho olha para mim. Mas ele olha não o suficiente. Ele passa o olho por você, mas ele não fixa em você, né? Então, às vezes, essa negação atrapalha muito que a criança tenha acesso às terapias no momento exato, que é o quanto antes, até chegar aos 5 anos, que é assim, é realmente a hora que ele realmente pôde evoluir muito. Depois disso, ele vai evoluir, claro, mas não tão bem quanto ele evoluiria se tivesse sido as intervenções mais cedo. Sabrina, clinicamente falando, quando alguma mãe recebe alguma coisa assim, que às vezes não recebe nem o diagnóstico, mas ela é conduzida, ela é enviada para fazer algum exame. Já teve alguma paciente que já ficou com raiva do médico, ou assim, por ele ter falado alguma coisa, vem aquela ira? Já aconteceu lá no consultório? Pastora, muito, especialmente com os brasileiros, né? Nós temos o problema muito sério na nossa cultura, que é o achismo. Nós achamos que nós achamos que não é, então a gente tenta fugir do problema. Sim, teve várias que vêm reclamar que é um absurdo um médico cogitar que o filho dela possa ter autismo. E de uma indignação enorme. Então, tem sim. E o autismo, ele não é detectado assim facilmente. O médico olha, tem autismo. Não. É diagnosticado pelo acompanhamento do comportamento do paciente. Então, leva tempo. Então, é um médico, é outro, é um especialista, é outro. A Aline com certeza passou por tudo isso. É um processo longo. Então, não é uma coisa que é diagnosticado como a diabetes. Fez o exame de sangue, o nível está acima, pronto, você é diabético. Não, o autismo é um distúrbio neurológico, então ele leva um certo tempo a ser diagnosticado. E como a Aline falou, quanto mais cedo, melhor. Por isso que toda vez que nós levamos uma criança no pediatra, ela preenche um formulário. Sua criança fala tantas palavras? A sua criança fica se balançando na própria perna? A sua criança não atende pelo nome?
Aquele formulário, não ignorem, preencham exatamente como é, porque através daquele formulário, nós vamos ter uma ideia se essa criança deve ou não ser encaminhada. Mesmo a mãe sem ter noção ou nenhuma preocupação. Como a Aline falou, às vezes ela está falando água, 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 primeiro, ela nem sabe o que é água, e segundo, ela está só repetindo. Então, é muito importante isso mesmo, mas nós temos muitos casos de rejeição, de não acreditar no diagnóstico médico. Mas uma coisa assim também, por exemplo, hoje em dia a gente tem criado os filhos da gente de uma forma assim muito mimada, certo? Por exemplo, tem um atraso na fala, porque tudo que a criança quer, ela mostra. Então, eu sei que o autista, ele pega na mão e ele mostra o que ele quer. Então, ele tem essa condução do que ele quer, ele pede. Mas, por exemplo, então, assim, não acontece também de muitas crianças elas estarem, assim, com alguns sintomas, mas mais por causa da educação também, aí o diagnóstico não é de autismo? Acontece? Acontece sim, e por isso que hoje o Manual de Diagnósticos e Estatístico de Transtornos Mentais, eles mudaram. Hoje não é só autismo. Hoje chama transtorno do espectro autista, porque inclui outros problemas. Inclui, por exemplo, síndrome de Asperger, inclui transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento. Ou seja, outros transtornos foram acoplados no autismo, exatamente por esse motivo que a senhora falou. Às vezes é só um problema ali, outro problema ali, então eles decidiram fazer esse problema, nomearam como um transtorno de aspecto autista, englobando tudo isso. E sem dúvida, tem o problema, muitas vezes, do filho único, que realmente é mimado mesmo, não quer saber de socializar ou não quer saber de falar. Por isso ficou muito tempo com os pais e muito tempo, criados muitas vezes com a avó fazendo de tudo, ele nem chora, as coisas já acontecem, então realmente pode ser confundido. Por isso da importância dos exames periódicos das crianças e responder aquele questionário seriamente. Preste atenção naquele questionário que vocês preenchem toda vez que vão ver o seu pediatra, que ele pergunta quantas palavras, se faz isso, se faz aquilo, se brinca sozinho, se não brinca, se atende pelo nome, se fica fazendo sinais com o próprio dedo. Tudo isso é extremamente importante. E às vezes a gente ignora aquilo falando, põe tudo não. E é o que a Aline falou, às vezes um detalhezinho ali, a gente poderia, como a gente da saúde poderia pegar e encaminhar a criança. De 1 a 2 anos é crucial que se entenda isso e preencha esse formulário corretamente, porque quanto mais cedo, melhor. Aline, eu estava falando há muito tempo atrás com o Bruno é marido da Aline, e ele estava falando do teu filho que, por exemplo, número de telefone, eu não sei, que ele já realmente, ele conseguia gravar, então, coisas que às vezes é muito fácil para todo mundo, é difícil para ele. Sim. E coisa que é difícil para todo mundo, ele faz com uma facilidade que não tem igual. Então, assim, existem muitos autistas extremamente inteligentes que conseguiram, com tratamento adequado, serem ótimas pessoas, ótimos adultos e profissionais. Sim, por exemplo. Fala um pouquinho, Luca, como é que você... Então, e pode falar de algumas crianças também, que... Só um pouquinho, Aline. Tem pais que estão entrando agora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se nós pudermos responder, por favor, fiquem na liberdade de perguntar, tá bom, amados? Pode falar agora, Aline. Então, por que é o espectro? Porque tanto ele pode ser a criança com atraso mental, não verbal, ficar no mundinho dele, e ele é um autista. Como pode ser um de alto funcionamento, que começou a ler, tipo o Luca começou a ler com 2 anos e meio. Foi até um susto durante a terapia, a gente percebeu que ele estava lendo. Ele tem muitas habilidades, agora os autistas também têm o hiperfoco. Eles focam numa coisa e eles só querem falar sobre aquilo. E o Luca é o Titanic, né? Ele sabe tudo do Titanic, ele sabe o ano que afundou, quantas pessoas morreram, quantos sobreviveram, qual o nome... Quantos anos ele tem? O Luca hoje tem 6, né? Qual o nome do navio que foi resgatar? Depois esse navio veio afundar, ele conta toda uma história, sabe? Ele sabe tudo. Então, mas o que acontece?
os gênios, vamos dizer assim, né? Muitos autistas são gênios realmente. Não é o caso do Lucas, ele não é um gênio, mas ele tem um QI acima da média, pelo último teste que a gente fez dele. Mas, por outro lado, ele tem dificuldade de socializar. Né? Na igreja, a senhora já viu muitas vezes, ele usa o fone, porque ele tem dificuldades sensoriais, que é de estar num ambiente com muitas luzes, o som muito alto. Então, eles se destacam numa área, mas tem muita dificuldade em outras áreas. Isso é muito típico do autista, né? Sim. Eu achei importante trazer isso um pouquinho. Eu sei que tem bastante gente assistindo a gente, e quando a gente não convive com isso, a gente é, de uma certa forma, ignorante. Eu vejo assim, que eu sou pastora na igreja, vejo muitas vezes crianças que chegam, tem algumas que realmente não enquadram nisso, mas que correm para lá e para cá, ou fazem um choro, algum escândalo, alguma coisa, e pessoas que andam à volta, às vezes não sabem o problema, e já ficam com raiva, às vezes até maltratam as crianças, ou sai de perto, ou puxa os filhos, algumas coisas assim que são muito assim, são ruins para quem vê. Então, assim, eu queria que passasse um pouquinho de alguma situação, talvez que você já viveu, para a gente tentar passar para as pessoas, porque Deus é amor. Então, a gente tem que trazer isso para as pessoas, que nós temos que amar uns aos outros, porque esses pais, quando eles chegam na igreja ou em qualquer lugar, eles já chegam esgotados, tristes, com medo, que nem aqui nos Estados Unidos nós temos o privilégio de ter uma saúde que ela realmente acompanha e ela é gratuita. Eu estava vendo no Brasil o custo de um tratamento para autismo, ele é super caro. E muitas pessoas não têm acesso a isso. Então a criança ela vai crescendo sem ser ninguém assistindo, nenhum acompanhamento. Então, assim, eu vejo como a gente pode fazer para trazer para o povo se conscientizar disso, porque eu, na verdade, eu não sei o porquê, mas aumentou muito o imperativo, o autismo, aumentou demais. Os médicos falam alguma coisa, o porquê que aumentou tanto esse diagnóstico? Olha, pastora, quanto mais eles descobrem como ser testado, mais aumenta os números. Na verdade, sempre existiu, mas nunca houveram ferramentas para a gente descobrir isso. É como o coronavírus. Dizem que nosso estado é o que tem mais, mas é um estado que tem testado muito mais. Então, quanto mais se testa, mais se tem resultados positivos. É a mesma coisa de um transtorno como esse. É muito novo, né? É muito novo. Foi em 1993 que a Organização Mundial da Saúde trouxe o autismo e realmente, né, patenteou. Agora existe o autismo. Então, é algo muito recente. Mas quanto mais nós temos feito os testes, mais tem aumentado os números. E realmente tem aumentado cada vez mais. Esses transtornos, a hiperatividade é uma coisa muito, muito forte. E nós acreditamos também que isso também está coligado com o uso do celular e das telas. Eu acredito que tem muito a ver isso, porque existem pessoas hoje que estão descobrindo isso depois de adultas. Porque elas começam a ver o diagnóstico, descobrem que os filhos têm e vem a dificuldade, a luta que eles passaram quando crianças até chegar hoje. Mas agora eu quero perguntar para você, Aline, como é que as mães chegam lá para vocês para pedir ajuda? Em que ponto que elas chegam? A escola que identificou aquilo? Porque eu vejo que tem muitos pais que fecham os olhos, aí as escolas falam que a criança tem algum atraso, aí pede para procurar algum acompanhamento. Aí essas crianças são enviadas a vocês? Então, no caso de mães que já têm outros filhos, que não têm diagnóstico, foi o meu caso, porque eram sinais tão sutis que às vezes uma mãe que é o primeiro filho não consegue perceber, porque é a primeira experiência que ela está tendo com uma criança. Então, ela não consegue identificar isso. Agora, quando são mães que já têm outros filhos, fala, peraí, tá um pouquinho diferente. Peraí, os outros dois falavam antes, por que esse tá assim? Os outros dois faziam isso, por que esse não faz? Esse foi o meu caso. No meu caso, eu fui a pessoa que consegui falar assim, o Luca tá desenvolvendo de uma forma diferente.
Não era nada muito visível, não era nada que a minha família mesmo pudesse enxergar. Mas eu, como mãe, falo, não, algo está errado, né? Agora, para quem não tem essa base, que não tinha outros filhos, que não. Hoje o seu autismo já está sendo muito falado. Até as características, eu faço questão de divulgar muito nas redes sociais, justamente para levar o conhecimento para as outras mães, para que elas possam conseguir identificar isso nos filhos, né? E conseguir, o quanto antes, ter esse diagnóstico e assim ter acesso às terapias. Mas eu já vi muitos casos que foi a escola quem chamou os pais e falou, né, leva o seu filho para um especialista, porque tem algumas áreas de desenvolvimento que tá atrasada. A escola nunca vai falar assim, teu filho pode ter autismo, eles nunca vão falar isso. Eles vão falar assim, ó, o seu filho mas o seu filho está com dificuldade disso, disso e disso, nós aconselhamos você levá-lo ao pediatra, daí o pediatra vai, né, encaminhar para um especialista. Quando eu pensei em trazer esse assunto, porque tem muita mãe que tinha vergonha, escondia, né? E eu comecei a ver algumas pessoas bem assim, bem feitas na vida, com o YouTube falando que eram autistas, e profissionais. Sabrina, você conhece algum profissional bem-sucedido que é diagnosticado com autismo? Olha, eu procurei saber de algumas pessoas, existem suspeitas, não foram nada, né, não puderam, eu não achei nada que fosse comprovado 100%, mas diz que Einstein entende-se pelos tipos de comportamento que ele tinha na época, que ele tinha síndrome de Asperger. Mas, mais uma vez, não tinha como testar na época, então nós não sabemos. Falam muito sobre Bill Gates, mas, de novo, nós não podemos, né, afirmar, mas se especula que ele tem um certo nível de autismo. Mas também não posso afirmar, porque eu não achei nada. Outro é o jogador Messi. Mas muitas vezes as pessoas querem assimilar isso porque eles são acima da média. Então, nem sempre uma pessoa que está acima da média, que é uma pessoa excepcional, ela tem um grau de autismo. Às vezes ela é simplesmente excepcional. Mas realmente é possível que algumas dessas pessoas possam ter esse tipo de transtorno. Mas então, para as mamães que estão assistindo, por que eu queria saber? Porque muitas vezes seu filho é pequeno, você imagina que ele não vai ter sucesso, que ele não vai. E ele é uma criança normal, com pais especiais que vão colocar. Porque eu admiro muito você, Aline. Você, isso daí bateu na sua porta, você abraçou a causa, e não só abraçou a causa sua, como abraçou de muitas pessoas, e eu estou aqui hoje pela consciência que você colocou para nós. Então, assim, é algo que vai muito além. Quantos, que nem antes de você, não estava perto de mim esse tipo de problema? Ele existia, mas eu não convivi com ele. Uma coisa que eu penso assim, por exemplo, toda criança, ela tem dificuldade para a gente se relacionar com ela. Ela não gosta de barulho, muitas não gostam de toque. Então, às vezes, tem pessoas que chegam, querem tocar, querem abraçar, e aquilo causa algo ao contrário, a criança fica assustada. Como que a gente pode, mesmo sem ter conhecimento, Aline, vendo que a criança é assim, qual é a nossa atitude? Como é que a gente deve se comportar? Então, vamos voltar ao caso de que uma criança nunca é igual a outra, né? Uma criança autista nunca é igual a outra. Mas, no geral, falando de uma maneira geral das dificuldades de uma criança autista, ela geralmente não gosta de ser tocada, principalmente quando ela não teve ainda as terapias, porque conforme ela vai sendo tratada, ela vai perdendo isso. Hoje o Lucas, se chegar a abraçar ele vai aceitar muito bem, mas ele não aceitava, né? Então, o melhor jeito de você acessar uma criança autista é você tentar ver, por exemplo, você chega na casa de alguém, você chega na minha casa, o Lucas é menorzinho, você vê ele brincando com um carrinho. Você não vai chegar tocando a cabecinha dele igual a gente chega, ei, tudo bem? Não. Você vai chegar, oi, tudo bem? Uau, você tá brincando de carrinho? Você vai tentar entrar naquele mundinho que ele tá. Aí ele vai meio que, né, chamar atenção para você. Mas a grande diferença é essa. Não se chega abraçando e beijando jamais. A não ser que ele, igual eu te falei, já foi tratado, já passou por essa fase. Mas se não, é melhor, sabe, perguntar para a mãe, né, às vezes.
Eu sou muito assim, eu sou muito aberta em falar de autismo. Então, para minha família mesmo, quando o Luca tinha dificuldade, eu falava assim, ó, tipo, não repara não, porque a gente até com medo da pessoa reparar. Oi, Luca! Ele escondia, sabe? Tampava o rosto. Se alguém vinha abraçar, ele se encolhia todo. Então eu falava assim, ô, Luca, você quer dar um high five? Porque para eles é muito mais fácil fazer assim em você do que um abraço, né? Então, essa é uma tática muito boa. Você vai encontrar uma criança autista, ei, tudo bem? Você viu que ela não ligou muito? Dá um high five, sabe? Espera o tempo dela, do jeito que ela quer. Aí ela se vai acessando e conforme vai criando uma amizade com a criança, rapidinho ela já fica mais acessível a você. Outra coisa que eu quero perguntar para você ainda, Aline, desculpa, Sabrina, mas só para ver o que pode ser. Por exemplo, a mãe às vezes tem a criança autista e por ser um pouco difícil a atitude dela quando ela está fora de casa e a mãe não querer sair com ela, então ela fica muito tempo dentro de casa. O que é aconselhado? Trazer a criança para fora, para ela estar em contato com as outras pessoas. O que é aconselhado? Porque, às vezes, Aline, tem alguma mãe que está aqui que ela não tem nenhum acompanhamento, que ela não tem essa oportunidade. Tem, que nem tem o celular que está nos assistindo, mas ela não teve nenhum acompanhamento médico para isso. Coisas básicas, simples, que uma mãe pode fazer. Bom, na verdade, se a criança tem o diagnóstico, ela tem tratamento. Ela já começa com terapia, assim, você sai com o papel na mão, você já vai começar terapias. Porque a intervenção precoce é o sucesso do autismo. Tem que começar desde pequenininho. Mas não adianta trancar a criança dentro de casa. A gente tem medo. Porque, principalmente quando a criança é pequena, é sempre um estresse muito grande. Eu já rodei aquele mall, eu já saí de uma ponta a outra carregando o Luca, gritando, porque muito estímulo sensorial, é muito barulho, muito som, e eu tinha que ir embora, e é muito exaustivo emocionalmente para nós mães. Na igreja, já fiquei quantas vezes no corredor, no Ministério Infantil, porque o Luca não entrava, não entra até hoje, na verdade, no louvor, porque ali realmente o estímulo é muito. E na salinha, então, eu sei que é difícil para uma mãe sair com uma criança assim, mas eu queria encorajar a não desanimar, porque é devagarinho que a gente chega lá, né? Então, hoje, a gente pode ir para a igreja ou para ir na casa de um familiar, a casa vai estar cheia, vai e fica um pouquinho, vai embora. É um sacrifício para toda a família. Quando você tem um filho autista, toda a sua vida muda, definitivamente. Mas, é assim, devagarinho, criança autista aprende com repetição. Tudo que você fizer várias vezes da mesma forma, ela vai aprender. Então, nunca desista. Sempre, não desista de sair, não desista de ir para casa de familiares, não desista de ir em festinhas, nem que você vá lá e fique 10 minutos, mas não desista de ir. Pode acontecer também da criança, uma vez, ela faz esse escândalo todo, aí outras vezes, alguma coisa chama a atenção dela e ela começa a gostar daquilo. E acostumar com aquilo, que a gente fala que elas têm que se desensibilizar. Vai chegar um dia que o Luca vai conseguir entrar no louvor. Eu creio nisso. Mas é devagarinho. O nosso trabalho terapêutico com ele é 10 minutos dentro, 10 minutos fora. Mais 10 minutos dentro. Até que a gente vai aumentando. 15 minutos dentro, 20 minutos dentro. Até que ele vai desensibilizando. É uma entrega, né, Aline? Sim, total. É uma entrega total e está observando em tudo, onde é que tem crescimento ou não. Sim. Mas é que falar de uma coisa gostosa agora, por exemplo, você já assistiu Sabrina, aquela série, fala The Good Doctor, no Brasil, eu não sei como é que chama. Sim, é uma das minhas favoritas, é. Você ama falar de medicina? Já assisti todas, acompanho bem de perto, sim. Não é o Grey's Anatomy, mas ele é um rapaz que ele é autista. Eu acho que no Brasil tem também. E ele é tudo fotográfico, que ele vê, por exemplo, quando ele vê alguma coisa, ele já vai analisando e vai colocando. E realmente uma coisa que é interessante, porque eu assisto essa série também, não sempre, mas às vezes, é que eles que são perfeitos e nós não. Porque eles falam a verdade, eles não conseguem lidar com a mentira, eles são transparentes. Chega para você, você é feio, eu não gosto de você. E não sei o quê. Não tem filtro. Eles são a verdade. Ou eles gostam, ou eles não gostam. Então, assim, isso é tremendo, porque a palavra do Senhor fala que assim, sim, não,
o que é mais é do maligno. Então, eles estão perfeitos, eles são puros, sinceros, e a gente tinha que tirar isso deles, né? Essa sinceridade, que às vezes assusta a gente, mas a gente precisa. Esse seriado ele é excelente, realmente, para você ter uma ideia do que é um autista, e é claro que ele tem uma habilidade acima do normal. E a gente precisa entender que o autismo ele é um distúrbio socioemocional. A pessoa, o problema dele é com a sociedade e com as suas emoções, mas ele mentalmente ele é normal. E outra coisa, são vários níveis, tem o leve, o médio e o grave. Então, por isso que o autista ele não pode ser tratado da mesma forma. Cada paciente é visto como um indivíduo, e por isso que é criado terapias para cada indivíduo com autismo. Então, não desencoraja. Se o seu filho, você recebe um diagnóstico de autismo, mas o filho da minha vizinha é autista e ele não faz absolutamente nada. Não tem nada a ver. São os 3 níveis. É o leve, é o médio e o alto, e nós fazemos a terapia individualmente. Cada criança, como a própria Aline falou, ela é tratada como um individual na terapia. Não quer dizer que o que funcionou é personalizado. Por isso que é caro, leva muito tempo e tem que ter muita paciência. Mas é personalizado. Então, o que serviu para sua vizinha não quer dizer que vai servir para o seu filho. Então, não desencoraje. Uhum. Que nem na última live que nós fizemos, tinha uma ouvinte e ela falava assim, que nós estávamos falando do sentar à mesa e que ela tinha dificuldade de colocar a criança à mesa. E a Aline, né, você escreveu para nós que o Lucas também tinha esse problema e você conseguiu trazê-lo à mesa. Conta um pouco disso para nós. Na verdade, assim, é complicado, porque cada criança pode ter um porquê dela não sentar à mesa. O Luca, ele tem 2 fatores que isso não acontece. Não acontecia, agora a gente consegue fazer com que ele sente. O corpo dele precisa estar muito em movimento. Ele não consegue ficar parado, sentado. Eu estou falando com vocês aqui agora e estou ouvindo ele lá em cima correndo o tempo todinho. Ele tem uma bola de ginástica que ele fica em cima daquela bola o dia inteiro. Ele não consegue sentar e assistir TV, nem pensar. Então, sentar na mesa para ele é torturante. Ele tem que ficar parado ali na mesa. E o outro fator para ele é a da alimentação, né? Que o Luca ele tem uma restrição assim muito rígida mesmo com comida. Então, o cheiro da comida já dá um enjoo nele, ele sabe, ele não consegue sentar à mesa por causa do cheiro da comida. Então, como que a gente foi fazendo? Igual o do louvor, que eu falei, na sala de louvor. Você pode sentar 2 minutos? Tudo bem ele ficar se mexendo, tudo bem, né? Mas fica sentado. Aí, no outro dia, hoje nós vamos ficar sentados 5 minutos. E a gente vai aumentando isso. No caso dele, ele não come a mesma comida que a gente. Então, eu já nem deixo perto dele, porque eu sei que se ficar perto dele o cheiro, ele vai levantar da mesa, ele não vai querer ficar. Então, a gente afasta a comida dele, igual o Dia das Mães agora. Montei a mesa, queria todos sentados à mesa. O Lucas já deu uma resistida. Eu não quero ficar perto dessas comidas. Então, eu deixei o pratinho dele vazio, que ele já tinha comido antes, e falei, tudo bem, você pode ficar só 2 minutos aqui com a gente? E acabou que ele ficou mais de 10. Mas é tudo devagarinho, né? E tentando. E tudo bem, existem ferramentas, existem uns assentos que a gente compra para criança que é hiperativa ou precisa desse corpo em movimento, é um banquinho que ele fica se mexendo. Então, compra um banquinho desse, coloca ali para a criança na mesa e deixa ela ficar se mexendo. Tem uns elásticos que você põe na cadeira, a criança vai ficar mexendo com o pé ali, isso vai fazer ela ficar sentada na mesa. Acalma ela também, né? Ela estando mexendo com alguma coisa. Isso. Então, traz essas ferramentas para a mesa e começa devagarinho, hoje 2 minutos, amanhã 3, e vai aumentando gradativamente. Quando você menos espera, a criança está sentada o período do jantar todinho na mesa. Aline, como eu disse, tem pessoas que não têm, é porque é muita gente do mundo inteiro que está nos assistindo. E tem pessoas que não têm, que nem na África, não tem esse atendimento médico. Sim. Eu me lembro de, não foi uma nem 2 vezes, que o Lucas ele teve problema, que a glicose dele ficou baixa.
Sim. E você foi com ele para o hospital. Uhum. E porque a criança ela tem essa dificuldade na alimentação. O que acontece? Como é que acontece isso? Na verdade, a dificuldade é sensorial. Existem crianças que não têm autismo, mas têm o transtorno sensorial, que não consegue comer comida pastosa, tipo no caso do Luca, não consegue usar calça jeans, e realmente isso dói no corpo deles. É como se tivesse espinhos na calça, entendeu? Então, sempre usa a calça mais aveludada e tal. Então, no caso do Luca, na parte da comida é muito forte, ele só gosta de comidas secas e crocantes, e de preferência da cor amarela ou laranja. É muito interessante como eles funcionam, né? Então, mas então isso ele não tem tudo o que ele precisa, ele não come proteína, né? Então, acaba que quando ele pega uma virose, o açúcar dele cai muito, né? Vai assim ao ponto dele ter que ser levado em emergência mesmo, porque senão ele entra num coma aí, né? E perde realmente os sentidos. Mas eu lembro que quando a primeira vez que isso aconteceu, eu comuniquei num grupo, né? Eu tenho minha página lá, né? O Autismo Meu Lindo Mundo Azul no Facebook. E muitas mães ficaram muito preocupadas. Consegue colocar para nós a sua página aqui? Tá. Ou se alguém estiver assistindo, tiver a página dela, passa para mim, eu coloco aqui na tela, fazendo favor. Autismo, Meu Lindo Mundo Azul. E quando eu compartilhei isso, muitas mães ficaram muito preocupadas, porque a primeira vez que isso aconteceu com o Luca, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele simplesmente não estava acordando de manhã. E eu falei, meu Deus, mas será que ele está cansado? O que será? Ele não acordava. E ia no nível do açúcar que já estava muito baixo. Mas eu nunca imaginei, porque a criança autista também, ela gosta sempre das coisas do mesmo jeito. Quando você muda aquilo, ela para. Então, o Luca tomava iogurte, que era uma proteína do leite. Aquilo ajudava o açúcar a estabilizar no sangue dele. Como, né, o Bruno, um dia antes, 2 dias antes, não achou do mesmo, trouxe de outro. Aquilo para o autista é terrível. Você fazer uma mudança dessa é terrível. Ele parou. Nunca mais na vida ele tomou iogurte. Então, querendo ou não, né, a proteína fazia com que o açúcar estabilizasse. Mas aí ele foi tirado isso dele, e infelizmente. E como é que você adicionou outra coisa para ficar no lugar disso? Na verdade, eu não consegui ainda adicionar nada para ficar no lugar disso. A única coisa que a gente conseguiu foi a coxinha, que foi um grande passo, mas é aquela luta, né? É a coxinha comprada no mesmo lugar, tem que estar no formatinho certinho, se ela tiver torta, ele não come, no mesmo ponto de fritura, sabe? É bem. Uau! E onde é que você compra essa coxinha? Vamos fazer que propaganda. Faz. Eu compro no Brazilian Grill. Oh! E aí, quem está nos assistindo de Portugal, Itália, como é que faz? Então, mas aí sabe como que ele começou a comer? Ele começou a comer numa terapia, uma sessão de terapia, brincando de massinha. Eu fiz uma coxinha e aquilo chamou a atenção dele e ele falou, eu quero comer coxinha. Então, você brincar, interagir com a criança, nunca desiste. A parte da alimentação, nunca desiste de apresentar. Ah, meu filho não gosta de feijão, mas o meu filho também não. Todos os dias eu falo, feijão, quer feijão? Cheira o feijão, então. Não quer comer? Cheira o feijão. E um dia ele vai comer. Isso tudo você aprendeu sozinho ou alguém te passou essa forma de lidar? Na verdade, todas essas estratégias é da terapia ABA, que é uma terapia específica para criança autista, que trabalha a área comportamental. Então, todas essas estratégias, a gente tem treinamentos para pais, né? Eu estudo também no CBI of Miami, intervenção precoce no autismo. Então, a gente vai aprendendo com ele, vai aprendendo estudando, né? Uhum. Então, aqui, eu coloquei na tela, Autismo, Meu Mundo Azul, é a tua página no Facebook? Isso. Meu Lindo Mundo Azul. Meu Lindo Mundo Azul. Uhum. Maravilha. Você deveria, Aline, fazer alguns vídeos de algumas coisas, assim, porque, por exemplo, algum tipo de brinquedo, algum tipo de coisa que acalma, sabe? Trazer para alguém. Que é interessante, né, Sabrina, que às vezes a gente tem alguma coisa para nós, que a gente acha que é tão simples porque é da gente, mas às vezes vai ser de uma valia tão grande para outra pessoa que não teve essa ideia. Você não acha isso? Eu concordo plenamente com a senhora e essa própria história da coxinha foi fantástica, de através da massinha, né, de estar brincando ali, apresentar uma comida nova e ali tem o nutriente que é o frango e hoje ele tem um pouquinho de frango através de uma brincadeira de massinha.
o próprio jeans, porque às vezes não é que a criança é chata, ela realmente dói na pele, ela incomoda. A gente precisa entender, o autismo é sensorial, então é o problema nos sentidos, é na pele, é no olfato, é no paladar, é na visão. Então, esses sentidos não é igual ao nosso. Então, quando a gente entende isso, e mais uma vez nós falamos, é muito individual. Não é porque deu certo com um, vai dar certo com o outro, ou não deu certo com um, vai dar com o outro. Então, experimente. Eu acho muito importante, sim, Aline. Eu, hoje, o pouco que eu entendo de autismo, e tentei me especializar um pouco mais, foi por causa da Aline, pelo que aconteceu com o Luca. Ela trouxe para nós um despertamento através desse transtorno. E hoje eu vejo essa diferença, o crescimento do Luca, pude já dar abraço nele várias vezes, mas como a Aline falou, sempre fui muito cautelosa, sempre perguntava para a Aline, posso, faço, não faço. Então eu acredito que com certeza a Aline é uma voz nessa comunidade, né, no sentido do transtorno do aspecto autista, e eu aconselho, sim, com certeza, fazer vídeos, como a pastora falou, esses pequenos detalhes que faz parte do seu dia a dia, que hoje para você é tão normal, que você está descobrindo e passa tão despercebido, pode ser a solução para uma família. Exatamente. Que nem a Luciene está falando aqui. Assunto muito interessante, eu não tinha noção de como o autista se comportava. Eu não tinha noção de como o autista se comportava. A gente é muito egoísta, a gente fica no nosso mundinho e às vezes, que nem sempre falam assim, que quando você não se comove com a dor do outro, quem está doente é você. Mas, infelizmente, o ser humano está dessa maneira. Ele não se incomoda porque o problema não bateu na porta dele, então I don't care as outras pessoas. E como o Senhor fala que Ele é amor, a gente tem que realmente se importar com tudo isso. Se importar e realmente fazer a diferença em tentar ajudar em amor, em tentar procurar, mesmo que você não saiba, mas às vezes você que está nos assistindo hoje, você tem algum acesso de conhecimento que pode ajudar uma outra pessoa. O problema não é teu, mas você consegue, por interesse, ajudar alguém, se familiariza com alguma coisa e ajuda a pessoa a procurar o caminho certo. Porque muitas vezes o caminho não está longe, mas a pessoa não sabe aonde buscar. Por exemplo, você tem pessoas no Brasil, como fazer, porque deve de ter alguma coisa gratuita lá. Deve de ter, que nem em Portugal, aqui na Espanha, deve de ter alguns lugares que eles fazem isso. Quando a pessoa ela é imigrante, às vezes em algum lugar, às vezes ela tem medo de procurar ajuda. Mas para não ter medo que de maneira alguma, crianças eles atendem, eles cuidam. Vai procurar ajuda sim. Se você, por exemplo, estiver aqui nos Estados Unidos, quiser colocar aqui, a gente vai tentar passar para você algum lugar. Coloca agora a minha anja aí, essa linha que ela fuça tudo, né? Ela vai lá e se acha. A gente pode não... que nem a gente pode não conhecer, eu não domino esse assunto, mas uma coisa que eu quero dominar é o amor. Eu quero realmente ser assim, estar com a pessoa e realmente sentir com ela o que ela está sentindo e em ajudar, não criticar, porque infelizmente o que as pessoas têm feito é criticar e falar muitas vezes que a mãe não deu educação para o filho. Nossa, que menino mal educado, que é aquilo, e a pessoa não entende que aquilo não é uma má educação, é realmente um problema. Outra coisa, pastora, adicionando nisso que a senhora falou, a importância de não... Cuidado com a rejeição, porque às vezes é muito triste, a gente sabe que a criança tem esse problema e a gente fala, não mexe com ele, ou não fala com ele, ou não brinca com ele. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Como eu falei, com o Luca, eu fui indo bem devagarzinho, até que eu ganhei abraço, ganhei beijo. Então, se chega perto de uma mãe, pergunta qual é a maneira que você pode se aproximar, se aproxime, não rejeite. Amem, são seres humanos maravilhosos, que necessitam do mesmo amor que uma criança que não tem o transtorno. Ele tem suas limitações,
mas ele não deve ser rejeitado, nem pela sociedade, nem por outras crianças. Então, nós sabendo disso, eu louvo a Deus pela sua vida, pastora, de trazer essa conscientização, e a senhora e o pastor, graças a Deus, na igreja, tem sempre cuidado desses assuntos, sempre liga pra gente, olha, tem uma pessoa assim, eu posso pedir para te ligar? Vocês estão sempre pedindo a nossa ajuda, e eu louvo a Deus por isso, porque nem tudo é espiritual. Problemas como esse não se trata orando ou jejuando. Um problema como esse se trata buscando uma terapia, uma ajuda. E nós, como igreja, estamos aqui para dar o suporte para o pai, para a mãe, nos momentos de estresse, nos momentos de tristeza, no momento, né, de não saber o que fazer. Daí nós, como igreja, entramos dando esse apoio. Mas eu encorajo, se achegue de uma maneira bem sutil, bem carinhosa, mas não rejeite, porque eles são seres humanos assim como qualquer um outro e que precisam do nosso amor e da nossa atenção. E a luta que essas famílias passam é muito grande, gente. Assim, a sua vida é mudada de um dia para o outro, assim, completamente. E não é só da mãe, não é só do pai, é dos irmãos, é dos avós. É tudo você tem que mudar a sua casa para poder, né, cuidar daquela criança e mudar. Gente, teve um ano que eu não consegui decorar minha casa em dezembro, porque o Luca não aceitava eu colocar nada de diferente, uma decoração diferente. Eu coloquei uma almofada diferente no sofá, ele desestruturou todo. Não é suposto essa almofada tá aqui, porque ele tem aquela memória visual, ele gravou tudo, a sala é dessa forma. Exato. Eu troquei o tapete, tirei o tapete da sala, coloquei embaixo da mesa do jantar. E ele falou, não, esse tapete não é suposto estar aqui. Põe ele para lá de volta. Isso, né, desestrutura ele. E no caso desse acolhimento, isso é muito importante, assim, é algo realmente que eu queria muito ter falado mesmo. Porque, gente, só a gente sabe a dificuldade que a gente tem de sair de casa com uma criança autista. Por exemplo, você vai me chamar para jantar na sua casa, Sabrina. Aí eu tenho que pensar, meu Deus, será que a casa da Sabrina tem muito barulho, tem muita gente? Se ele ficar nervoso, vai ter um quartinho para ele e se acalmar, porque ele precisa sair daquele ambiente. Não é simplesmente, vamos jantar na casa da Sabrina. A gente tem que, né, pensar várias coisas antes disso. Então, a gente chegar no lugar e a gente ser bem acolhida faz toda a diferença. Nós estamos falando de autista, mas, assim, muitas crianças com síndrome de Down também. São crianças queridíssimas, maravilhosas. Gente, receber um abraço de uma criança dessa, eu, de coração, eu sinto que eu estou abraçando um anjo. A alegria, aquela vontade de te tocar, que já é o contrário, né? A criança quer estar perto. Isso é ótimo para você, né, Sabrina? Que você ama abraço, ama apertar, ama... Gente, pastora, eu já levei tapa na cara de autista, de criança autista. Porque a gente chega perto, né? A gente abraça e, de repente, me abraçou, mas já afastou e meteu tapa, mas é um tapinha que vale a pena levar. Autista não gosta de ser pego de surpresa. Eles têm que ser preparados para tudo. Até Sim. uma mudança assim no seu dia. Olha, hoje não vai para a escola, por causa disso, daquilo. Não pode ser pego de surpresa. Ou alguma coisa que você vai colocar, você tem que ficar falando dia antes para ele. Sim. Nós vamos passear, nós vamos não sei o que lá. Tem que preparar? Hoje o Luca não muito mais, mas eu tinha um schedule de imagem para ele poder associar. Tu vai no dentista, primeiro você vai sentar naquela cadeira do dentista, depois o dentista vai mandar você abrir a boca. Tudo preparado com antecedência. Não é uma criança que chega e fala, ok, abre a boca, eu vou ler seu dente. Não, eles não vão deixar. É muito difícil. Uau, eu fico imaginando que realmente... Eu creio que Deus colocou determinadas mães, que nem você, Aline, tem que ser especial, porque tem que ter muita paciência, porque uma criança comum nos tira do sério. Eu vejo pelo Neita. Neita é meu neto, ele é uma gracinha, ele gosta de abraçar, ele gosta de apertar, ele gosta de estar, mas enquanto ele está aqui em casa, eu só sou dele. Então, ele vem para mim, ele fica um final de semana comigo. Agora, imagina a criança que precisa dessa atenção 24 horas, que nem você falou, acordou, ele não tinha acordado. Então, aquela atenção, porque, na verdade, você não espera o que vai acontecer amanhã. Vai estar na sua observância, todo momento tendo que estar observado. Isso é muito, muito, muito... É muito forte. Na verdade, fica meio que natural para o nosso dia a dia.
né? Vocês sabendo disso agora, né? Muitas pessoas estão assistindo e estão falando, uau, é assim que um autista funciona, que difícil. É difícil, mas hoje já faz parte da minha rotina. Hoje eu já sei que eu não vou chegar para o Luca e falar assim, ok, Luca, vamos subir tomar banho. Não, eu tenho que falar, Luca, daqui 5 minutos nós vamos tomar banho, ok? Tudo ele tem que ser preparado antes, nada ser pego de surpresa. Mas já virou na rotina. Para tomar banho, para ir para a piscina, para alguma coisa, é difícil para eles ou não? É muito relativo, depende muito de cada criança. Muitas É crianças não muita gostam. gente, né? Não, então, é muito. Tem crianças. Eu vi a Marcinha comentando aqui agora há pouco, falando do Luca, do som. Aí ela falou que o Isaac não tem problema com som e é autista. Exato. Então é muito relativo. É o filhinho da Marcinha. Então é muito relativo, né? Tem crianças que vai chegar num ambiente cheio e não vai estar nem aí. Vai estar tão no mundinho dela ali que pouco importa o barulho que está à volta. Outras, no caso do Luca, já se importa. Não é um transtorno padronizado, é isso que a gente Não. precisa entender. Não é, volto a repetir, não é uma diabetes, não é um problema de pressão alta. Que quem tem, quem não tem, é todo mundo a mesma coisa. Existem níveis e existem várias formas de tratar, vários tipos de terapia, e precisa ser individualizado. Então, para vocês que estão nos escutando agora, entenda que seu filho ele é único e ele precisa de uma atenção, como a Aline falou, ela abdicou da vida dela para cuidar e estar junto com ele nessas terapias para que hoje ele pudesse. Ele teve mas grandes progressos aí. É maravilhoso ver o Luca hoje de quando ele foi diagnosticado. Porque a Aline entendeu que ele é único, que não é o mesmo tratamento que vai funcionar e que ela não deve tratar o filho dela como os outros autistas que ela conhece. Exatamente. Mas, por exemplo, eu vou passar isso para vocês, vou perguntar, porque eu creio que é o que pessoas estão perguntando. Por exemplo, o autista na fase adulta, alguns que talvez vocês conheçam, eles aprendem a lidar com os problemas, eles casam, são pais de família, têm uma vida normal. Porque eu já vi vários falando que tem uma vida normal, assim, para essas mães. Eu queria que falasse um pouquinho disso para elas confortarem o coração também, que com acompanhamento tudo vai dar certo, vai ter sucesso. Hoje a medicina, as terapias, elas têm se evoluído a cada dia mais. Então a gente acredita sim que, quem sabe, no futuro muito próximo vai existir a cura para o autismo. Hoje não tem. Então, uma criança, uma vez diagnosticada com autismo, ela não tem cura. Então, existem aí que entre as terapias, os tratamentos, tem crianças que podem tomar remédio ou porque tendem a ser muito depressiva ou são muito hiperativas. Então, existe um tratamento para que elas possam superar e ter uma vida normal. E chegar na vida adulta bem melhor e bem mais, uma vida bem mais estável. Mas é exatamente isso, é entender, fazer a terapia logo assim que descobrir e tentar entender onde precisa ser tratado da melhor forma e viver uma vida de adulto normal. Claro, de repente não é um adulto que vai amar festas, barulhos, luzes, mas também isso não é uma coisa que vai impedir ele de ir para uma faculdade ou fazer um curso ou de ser um excelente profissional ou até um médico naquela história do The Good Doctor que a gente mencionou primeiro. A Alessandra aqui, ela perguntou como convencer o adulto que precisa procurar o diagnóstico. E depois de adulto, tem fatos de pessoas que procuraram e depois conseguiu algum avanço? Eu não sei. Já ouviu falar alguma coisa, Aline? Não, nós temos na igreja Suelen, né? Que ela descobriu que ela é autista agora, depois de adulta, casada, com filhos. Ela começou a desconfiar do filhinho dela e começou a estudar sobre o assunto e falou, não, peraí, eu também sou assim, não, eu também tenho essa dificuldade. E ela foi atrás e descobriu que ela é autista. Então, hoje ela consegue fazer acompanhamento terapêutico que tem ajudado ela a se entender, porque, assim, eu acho muito, hoje, como o autismo é muito falado e muito mais bem entendido, eu imagino o sofrimento dessas pessoas que se achavam diferentes, né? Hoje adultos, na época não sabia o que tinha, mas se achavam diferentes. Por que eu não consigo olhar nos olhos das pessoas? Porque o autista tem essa dificuldade de contato visual.
Por que eu não consigo ficar num ambiente, se minhas amigas todas vão num ambiente com som alto, por que eu não consigo? Com certeza isso trazia muito sofrimento. Mas hoje, sendo um assunto mais falado abertamente, é importante você buscar uma ajuda. Realmente, falar, não, eu acho que eu devo ter alguma coisa diferente. Procura uma ajuda que você vai ter o atendimento, você vai ter as terapias, mesmo depois de adulto necessário, para que você possa se Não é entender. para a vida inteira essa terapia, Aline? São casos, tipo, de criança, o Lucas já foi liberado uma vez, eu pedi muito para que voltasse por causa da área sensorial dele, e voltou, e agora ele está quase para ser de novo liberado novamente, graças a Deus por isso. Mas o autista, ele vai conviver a vida inteira com essas dificuldades. Por exemplo, as estereotipias. E as estereotipias são os movimentos repetitivos. Uma criança está feliz, aí ela fica assim, ó. Aí ela começa a andar assim, ó, muito feliz, muito agitada. Isso é uma estereotipia. Eu tenho uma, eu não sou autista, de chacoalhar a perna. Quando eu tô ansiosa, eu começo a chacoalhar a perna. Então, o que um autista adulto vai saber? Ele tá numa reunião, ele tá ansioso, se ele ficar assim, todo mundo vai achar ele esquisito. Então, quer dizer, ele não vai perder isso, mas ele vai aprender a colocar isso em outro lugar. Vou chacoalhar a perna, ninguém vai achar estranho. Eu vou preferir chacoalhar a perna. Então, acho que depois de adulto, o que vai acontecer é isso. Eles vão conseguir pensar e colocar aquilo de uma outra maneira. Ah, o som tá alto, nem vou naquele restaurante, que lá tem som ao vivo, prefiro não ir. Do que ir sofrer e começar a entrar em crises. O Alonso William, filho, ele tem um filho que é autista, ele está respondendo a Alessandra, ela, pelas características, ela fala que ela acredita que... Deixa eu colocar aqui para nós vermos. Já está adulto, eu tenho certeza que ele procurei tudo sobre o assunto, meu filho tem todos os sintomas e comportamentos. Então, assim, ainda que seja adulto, para procurar um psicólogo, procurar... Para não ser uma frustração para criança ou para o adulto, ele sabendo do que se trata, ele vai aprender a conviver com aquilo, não seria isso? Hoje, essa semana, numa reunião que eu tive com a BCBA, que é uma supervisora, né, do programa que o Luca faz de terapia, ela mencionou para mim que 47% das crianças autistas ou pessoas autistas de alto funcionamento, que são essas que são adultas, que, né, convivem bem com a sociedade, têm a tendência a ter depressão. Então, por aí a gente consegue entender o porquê. Por quê? Porque elas se sentem diferentes. Quando você tem um diagnóstico, você ainda fala, bom, eu sou autista, então é por isso que eu tenho essas dificuldades. Agora, se você não tem um diagnóstico, você fica se questionando por que eu penso assim, meus amigos não são assim. Então, isso já acaba que vai gerando uma depressão. Então, eu acho importantíssimo, Sabrina, acho que pode falar melhor, eu acho importantíssimo eles realmente procurarem uma ajuda. Exatamente. Bom, o nosso tempo lá já está esgotando. Eu queria que... Tá vendo? Estava tão gostosa a conversa, já passou tão rápido. A gente deu uma pincelada no assunto, que é um assunto maravilhoso, que tem muito mais coisa. Eu queria que, Sabrina, deixe uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, para os pais, para as mães. O que você deixaria para eles? Mesmo hoje a ciência dizendo que o autismo não tem cura, nós continuamos acreditando num Deus do impossível e num Deus que cura o que é incurável. Amém. Então, nós como cristãos, nós precisamos acreditar que pode haver uma mudança nesse diagnóstico. E nossa função como pai e mãe cristã que somos é continuar orando pelos nossos filhos e profetizando sobre eles. Se isso vai acontecer, está nas mãos de Deus. Ele que estabelece o sim e o não. Porém, nós hoje, como homens e mulheres cristãs que acreditamos em milagres, a nossa função é continuar dizendo, eu creio que meu filho pode ser curado e que esse transtorno pode passar a ser um testemunho na vida dele. Então, continue crendo que Deus pode fazer. Amém. Estou aqui com a Alessandra Talma, ela quer te procurar no privado, tá, Aline? Já pode falar? E deixa uma palavra também, fazendo um favor, Aline. O que você fala para quem está nos assistindo? Primeiramente, eu quero agradecer muito a oportunidade, pastora, essa aceitação, assim, né, dispondo aí do canal da igreja para falar sobre autismo, realmente tocou muito meu coração. E o que eu quero falar para vocês, pais e mães, né, de crianças autistas, que vocês não estão sós. A luta é grande,
a gente sabe disso, a gente vive isso dentro da nossa casa, mas eu quero pedir, porque eu sei de muitas famílias, muitas mães, gente, isso é sério. Existem mães no Brasil, muitas mães que se suicidaram no ano passado. Isso é muito sério. Então, você não está só, nos procure, sabe? A gente tem grupo de apoio, a gente está aqui para ajudar um ao outro. E também não senta e fala, meu filho é autista e acabou. Não acabou. A vida do seu filho está só começando. Ele pode ir muito além, ele não tem limite. Ele pode chegar onde ele quiser. Mas é muito importante você, se você tem dúvidas, vai no especialista, começa as terapias, o seu filho precisa de ajuda e ele vai chegar onde ele quiser. Glória a Deus. Amém. Bom, amados, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado por estar nos assistindo. Eu quero pedir que o Senhor venha os abençoar de uma forma sobrenatural, que isso tudo possa ter edificado o teu coração, mas que a gente viu que sem amor nada disso ele é possível. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos vocês, pedir que o Senhor venha guardar, livrar de todo mal. Eu sei que estamos nessa época corona, que eu até esqueci com esse assunto, isso foi maravilhoso, e quero dizer que se vocês quiserem falar de alguma coisa e quiserem nos pedir, coloque também para a gente falar de algum assunto, e que é um tempo muito gostoso que eu estou passando com vocês. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, fiquem com Deus, e meninas, muito obrigado de todo o coração, tá? Foi maravilhoso. Beijo para vocês. Obrigado, pastor. Obrigada. Deus abençoe. Vai, Line.